entendido. Concedo a palavra ao doutor Paulo Tafner, que vai fazer uma exposição para os senhores deputados e na TV Assembleia para guardarmos isso como documento. O senhor está sendo gravado pela TV Assembleia e eu gostaria que o senhor passasse a exposição da reforma da Previdência proposta pelo governador Reinaldo Azambuja. Bom dia, presidente. Em seu nome, eu cumprimento todos os parlamentares desta casa, aos demais presentes, senhores e senhoras. Vou fazer uma breve exposição do que foi a apresentação, a proposta de uma emenda constitucional no Estado do Mato Grosso do Sul e tentar mostrar para os senhores os fundamentos ou as razões pelas quais o Estado precisa de uma reforma da Previdência. Eu vou começar, por favor, vou começar aqui mostrando alguns dados comparativos de uma década, de 2010 até o presente ano. Esses são dados consolidados. Em 2010, a receita corrente líquida do Estado situava-se no patamar de 5 bilhões 210 milhões. Em 2009, portanto, nesta década, ela aumentou para 11 bilhões 230 milhões, que dá um aumento de 115% na arrecadação, o que equivale a um aumento real de aproximadamente 4% ao ano. Ou seja, a arrecadação vem andando bem. Óbvio que nos últimos anos cresceu a um ritmo menor do que vinha crescendo, mas a arrecadação não é responsável pela crise fiscal ou dificuldade fiscal do Estado. O número de ativos da Previdência Social dos servidores públicos do Estado é aquele número ali, em 43 mil em 2010, reduziu para 37 mil, o que significa uma queda de 15%. E no ano que vem teremos, pelas regras atuais, possibilidade de aposentar e conceder outros benefícios, num número de 4 mil benefícios, o que é bastante. Em compensação, o número de inativos e pensionistas passou de 19 mil para 32 mil, com aumento de 67% e, portanto, o volume de despesa cresceu proporcionalmente. Ao mesmo tempo, nesse período, houve um aumento de alíquota, porque houve uma mudança legal no Estado, de modo que a alíquota que antes era linear de 11% passou a ser progressiva, 11% até o teto do regime geral, e acima disso 14%, que equivale em termos de arrecadação a um aumento de 20%, aproximadamente. A razão entre ativos e inativos, ou seja, o número de ativos que financia o sistema para os inativos, que era aproximadamente 2,2 em 2010, já caiu para 1,12 e está caminhando para ser menor do que a unidade, o que significa dizer que nós teremos menos ativos do que aposentados e pensionistas até o final deste governo. Ou seja, nós teremos mais aposentados e pensionistas do que ativos para financiar o sistema. E uma estatística que é boa para fazer comparação é quanto que é o gasto previdenciário vis-à-vis a receita tributária, que é o esforço que o Estado faz para arrecadar recursos. Era 19,2% em 2010, já está em 28,9%, ou seja, cresceu 50%. Cada vez mais está comendo recursos da receita tributária. O déficit em 2010 era 180 milhões, hoje está previsto contabilmente um déficit de 278 milhões. Eu vou mostrar que esse não é o número correto, mas, enfim, comparando as duas grandezas, nós temos um incremento de 54% no déficit. Em seguida, eu vou procurar mostrar para os senhores. Opa, se isso aqui andar para frente. Aqui está. Vamos, acelera aí. Aqui está um número contábil do déficit de 2012 para cá. Observem que ele cresce, chega a 600 milhões, depois cai e volta a crescer. E por que ele caiu contabilmente? Porque foi feita uma mudança legal no Estado que obrigou o governo a colocar como recurso previdenciário
um recurso que não é previdenciário, é chamado artigo 122 da Lei 5.150, que, na verdade, complementa os recursos da Agência de Previdência com transferência de recurso tributário. Eu vou dar um exemplo do que se trata aqui. Vamos... Põe para frente, por favor. Essa lei, o artigo 122 da 3.150 e posteriores alterações, ela faz com que uma parte do recurso tributário seja considerado como contribuição previdenciária, o que de fato não é. Vamos mostrar os números reais agora de outubro deste ano. Se eu pegar os dados reais de outubro deste ano e olhar qual foi a contribuição do servidor, ativos, aposentados e pensionistas, a contribuição patronal, eu vou verificar que as receitas previdenciárias totalizaram aproximadamente 160 milhões. Como a despesa previdenciária é 261, o déficit real é 100 milhões de reais no mês. Porém, a arrecadação do artigo 122, que totaliza 58 milhões, e o resultado contábil é esse de 41 milhões no mês de outubro. Observe que, se eu olhar sob a ótica de quem está pagando, se é o servidor, seja ele ativo, inativo ou pensionista, ou se é o ente, os poderes, enfim, todos contribuintes, eu vou verificar que, do total de despesa, os servidores contribuem com 44 milhões, o governo contribui com 175 de alíquota patronal, mas ele faz a cobertura do déficit de 41 milhões. Rigorosamente falando, os servidores, para manutenção da sua previdência, todos eles contribuem com apenas 17% da despesa, enquanto o governo ou a sociedade contribui com 83% da despesa. Por favor. Rigorosamente falando, o déficit anual previsto para esse ano, desconsiderando o 122, que é um aporte de recursos, vai ser de aproximadamente 1,3 bilhões de reais, o que dá 10% de toda a arrecadação do Estado de Mato Grosso do Sul. Por favor. Se eu pegar esse déficit e dividir pelo número de habitantes do Estado, neste ano, cada cidadão do Estado estará pagando para a cobertura do déficit previdenciário dos servidores públicos R$ 498. Se eu pegar a população adulta em idade ativa, cada um vai pagar R$ 704. Se eu pegar as crianças do Estado, cada criança estará pagando R$ 2.444. E se eu pegar os idosos, cada um vai estar pagando R$ 11 mil. Nos próximos 10 anos, cada grupo desse terá contribuído desta forma para financiar o déficit. Não é toda a despesa, é o déficit da Previdência. Por favor. Essa é a situação da massa, hoje, de segurados do regime de previdência do Estado do Mato Grosso do Sul. Estão aí os ativos por sexo, ativos, aposentados, pensionistas, dividido por sexo masculino e feminino, os ativos 38 mil, aposentados 26 mil e pensionistas 5 mil. Esta é a base de 2018 consolidada. Algumas estatísticas importantes. Se eu pegar os ativos, aquele número, os números básicos são 38 mil ativos, a idade média do pessoal ativo, 44 anos, o vencimento médio de 6.300, o mesmo para aposentados, as mesmas estatísticas, e também para pensionistas. Eu queria chamar a atenção, senhores, que um servidor aposentado do Estado, em média, ganha mais do que um servidor que está na ativa. Lembrando que, como nosso sistema é um sistema de repartição, os ativos que ganham menos estão financiando os inativos que ganham mais.
Mas repare que se eu fizer uma comparação entre as remunerações dos aposentados, por poder, eu encontro resultados que expressam a enorme desigualdade do nosso país, que aqui também é reproduzida. O primeiro número é quanto ganha um aposentado do INSS dentro do Estado. Peguei os dados do INSS e calculei qual é a média de benefício para um aposentado do INSS aqui do Estado do Mato Grosso do Sul. E ele ganha aproximadamente R$ 1.500. Aí, o benefício médio do Executivo, do Legislativo, do TJ, TCE, Defensoria e MP. Senhores, dá um clique. Se eu comparar o número de vezes que cada um dos poderes é maior do que o cidadão comum, que eu lembro paga 83% de todo o gasto de previdência, eu vou verificar que o Executivo ganha 4,7 vezes mais do que ganha o cidadão comum aposentado no Estado, o Judiciário 7,9%, com a Defensoria 17,5%. Eu queria só chamar a atenção que, em geral, onde eu tenho ido nos diversos estados, o Legislativo, essa barrinha do Legislativo, encontra-se um pouco mais à direita do que aqui no Estado, que é um exemplo bastante salutar desta Casa Legislativa. Bom, aqui é só uma composição histórica de ativos e inativos, e esta linha é o número de ativos para cada inativo, como mostrando, está degradando a razão entre ativos e inativos, e a tendência é se aproximar de 1 e até reduzir, fazendo com que o número de aposentados e pensionistas seja maior do que o número de ativos, tornando inviável o nosso sistema de previdência do Estado do Mato Grosso do Sul. Bom, um diagnóstico bastante resumido da Previdência, do nosso regime próprio do Estado, é que ele está condenado do ponto de vista demográfico e da sustentabilidade econômica e financeira. O nosso déficit real é de aproximadamente, este ano, 1,3 bilhões de reais, com tendência a crescer, consumindo cada vez mais parcelas do orçamento. Orçamento este que é arrecadado em cima de trabalhadores que ganham, em média, até 3 salários mínimos. Um outro fato é que a razão entre ativos e de um lado, ativos e inativos e pensionistas do outro lado, é a razão o que se chama razão de suporte do sistema, está absolutamente degradado. Para que os senhores tenham uma ideia, é necessário que nós tenhamos, para financiar o sistema, pelo menos 4 ativos para cada inativo. Nós estamos numa situação totalmente degradada. A idade média de aposentadoria é baixa, vis-à-vis a expectativa de sobrevida aos 65 anos, ou seja, as pessoas ainda no Estado, no setor público, se aposentam muito cedo, em torno de 53 anos é a idade média de aposentadoria de um servidor público. Nós vamos ter uma transição elevada para a inatividade nos próximos anos, inclusive no ano que vem nós vamos ter um grande número já previsto de aposentadoria, e o que é mais grave, o valor do benefício de aposentadoria é maior do que quem ganha trabalhando. Muito bem, vamos adiante. Bom, o que está sendo proposto na emenda constitucional? Trazer para a Previdência do Estado as regras que passaram a valer para a União, e mais, para os trabalhadores da iniciativa privada. Muito bem, quais são? As idades mínimas aplicáveis para homens, 65 anos, no caso para homens, 62 para mulher. Professores têm uma redução de 5 anos. Regras de fixação do valor do benefício também são trazidas para cá, muda a fórmula de cálculo. Regras de pensão também são trazidas da emenda 103. A regra de acumulação de benefícios, a mesma coisa, mas todos ficam incluídos na reforma, com exceção da Polícia Militar, que é objeto de uma lei específica federal. Polícia, Corpo de Polícia e Bombeiros, é verdade.
E são trazidas todas as regras de transição da União para cá, que são aplicáveis a todos os trabalhadores. A gente tem uma inovação, foi proposta uma inovação, no sentido de permitir a adesão dos municípios a essas regras, para facilitar a vida também do cidadão que mora nos municípios e paga também tributo municipal, e dos prefeitos. Pois bem, bastará uma aprovação de uma lei ordinária na Câmara Municipal para que imediatamente passe a valer para os servidores públicos desses municípios as mesmas regras apresentadas aqui, que são as regras da emenda 103. Fazer alguns ajustes pontuais, isso está na emenda constitucional aqui apresentada, sobretudo visando maior transparência das contas da Previdência, a adequação das regras previdenciárias que estão regidas por leis infraconstitucionais e, por favor, vamos adiante. Em síntese, eu acho que a proposta propõe um conjunto de regras que darão maior sustentabilidade à Previdência do Mato Grosso do Sul e, sobretudo, desonera um pouco, a médio e longo prazo, o cidadão que paga imposto estadual aqui nesse estado, que deve ter de volta uma boa parte do que é pago imposto, sob a forma de prestação de serviços na área de educação, saúde, segurança e tantas outras atividades necessárias ao bem-estar do cidadão desse valoroso estado. É isso. Muito obrigado. Presidente, estou à disposição. Já acabei. Toma um microfone. Eu estou à disposição. Meu tempo é de vocês. Fiz dentro do tempo, né? Se me permite, gostaria de aproveitar a presença na tribuna do Dr. Paulo Tafner para salientar que o Dr. Paulo Tafner participou da elaboração da proposta de emenda à Constituição que foi aprovada no Congresso Nacional. Esteve ao lado da equipe do presidente Jair Bolsonaro para que essa reforma constitucional se tornasse uma realidade em nível nacional. Eu sou presidente da Comissão de Reforma Constitucional desta Casa, e nessa legislatura é a primeira vez que nós nos deparamos com uma proposta profunda da nossa Constituição, da nossa Carta Estadual. Mas, doutor Paulo Tafner, eu gostaria de aproveitar a sua presença aqui na Assembleia. Nós já tivemos uma conversa com todos os deputados, mas agora o senhor está aqui presente ao público, sendo transmitido ao vivo esta sessão, para deixar claro se há alguma modificação, se há algo de diferente em relação ao que foi aprovado no Congresso Nacional, ou se nós estamos apenas aqui replicando, nós estamos apenas copiando o que foi aprovado no Congresso Nacional. É importante deixar isso claro, porque a população, de uma forma geral, e de uma forma geral não diria, mas em sua maioria, viu a necessidade de se fazer esta reforma da Previdência. Abraçou essa causa e, creio eu, em muito pelo prestígio do presidente Jair Bolsonaro. Acho que a popularidade do presidente da República, a credibilidade do presidente da República fez com que as pessoas entendessem esta necessidade. E nós aqui, na condição de deputados estaduais, precisamos deixar claro isso, e nada melhor do que Vossa Senhoria fazer a sua fala no sentido de que nós estamos aqui reproduzindo, porque
porque não teria um sentido numa república federativa, como é o Brasil, fazer uma reforma para os servidores públicos da União e não fazer para os servidores públicos dos estados. Não teria como isso se transformar em algo positivo, que é o que nós esperamos. Tá ótimo. Como eu procedo? Eu respondo imediatamente? Não, prezado deputado, Vossa Excelência tratou muito bem da questão. O que nós estamos trazendo para o Estado é basicamente todas as regras que foram aprovadas na emenda 103. Inclusive, em muitos casos, a gente reproduziu literalmente o que está escrito na emenda 103. Tivemos que fazer alguns ajustes, porque a Constituição Estadual tinha dispositivos que não estão previstos na Constituição Federal. Então, tivemos que fazer alguns ajustes. Tivemos a contribuição, inclusive, dos poderes em pequenas mudanças redacionais. Hoje, ainda de manhã, nós tratamos disso. Então, eu diria que 99% da emenda é cópia fidedigna da emenda 103. E o 1% são ajustes que têm que ser feitos para compatibilizar as regras aprovadas na emenda 103. E essas mesmas regras serão aplicáveis aos municípios, caso aprovada a emenda aqui por Vossas Excelências e caso aprovada a lei municipal de adesão à Constituição Estadual no tocante à reforma da Previdência. Muito obrigado. Doutor Paulo, primeiro cumprimentar o senhor que já esteve nessa casa prestando esclarecimento aos 24 deputados e hoje vem aqui de uma forma mais ampla, né, prestar esclarecimento àqueles que nos ouvem e assistem pela TV e Rádio Assembleia. A primeira pergunta o governo do Estado, ano passado, já encaminhou para essa casa uma proposta de reforma da Previdência, ano passado. Se o senhor tem conhecimento dos avanços dessa reforma, se não surtiu os devidos efeitos, e por que o governo, enfim, manda uma outra proposta? Essa campainha é para o orador que saiu ou já é para mim, senhor presidente? Que eu comecei a falar agora, né? Se essa proposta não surtiu efeito, né, até porque o governo está mandando uma outra proposta. Outra pergunta é por que o governo não pode esperar a proposta da PEC paralela que tramita na Câmara e no Senado, que inclui estados e municípios. Essa seria uma outra pergunta. Tá? A outra pergunta é por que o governo, já que está fazendo a outra reforma aqui, não inclui os municípios. Também está ficando de fora dessa, até onde o Estado está ficando de fora os municípios, né, aqui do Estado. Parece que nós votando aqui vai ter que ser remetido para as câmaras para que possa referendar e vote de novo. Então, assim, por que esse emaranhado aí de reforma? Já fez uma, está fazendo outra, de repente a prova paralela lá sofre algumas mudanças, tem que votar de novo aqui. Né? E, por último, a minha dúvida sobre essa questão da integralidade. Se essa reforma que está sendo votada agora, se ela, de fato, está tratando dos vencimentos integrais ou se, com essa reforma, os futuros aposentados terão dificuldade com essa questão de se aposentarem com a integralidade. Assim, não fica muito clara essa questão, né? Se a partir de agora quem vai se aposentar com essa nova reforma, se terão prejuízos, né, com esses proventos. E por último ainda sobre comentários de desaposentadorias com a reforma, se isso procede ou não. Desaposentadoria? Tá bom. Essas seriam as minhas perguntas. Tá bom. Muito obrigado, deputado. Vamos começar pela última. Não há nenhuma previsão de desaposentadoria nesta proposta de emenda constitucional. Aliás, o Supremo já votou nesse sentido, dizendo que é vedada a desaposentação. Então, não tratamos disso. Senhor deputado, Vossa Excelência apresentou um ponto que eu acho assim caríssimo e importantíssimo no que diz respeito aos municípios. Houve por parte da equipe que preparou o texto um debate muito longo, porque a inclusão dos municípios poderia se dar de duas formas. Tal como apresentado na emenda constitucional, na proposta de emenda constitucional, que permite a adesão dos estados ou
A outra forma, a forma alternativa, inclui e permite que os municípios saiam da reforma. Após muito debate jurídico, que foi basicamente por conta desse debate jurídico, entendeu-se que, se a gente incluísse obrigatoriamente os municípios na reforma, através de uma emenda constitucional estadual, a gente estaria ferindo o princípio de autonomia federativa, no sentido de colocar o município dentro de regras que ele não teria votado para tanto. Então, optou-se, para não correr risco jurídico, optou-se por permitir a adesão, mas exigir, tal como na PEC paralela, é necessária que o município aprove uma lei. Então, dito isso, vamos à PEC paralela. Por que não esperar? Sim, esse é um belíssimo ponto. É mais ou menos a seguinte situação. Nós temos que fazer um check-up, mas no meio do caminho a gente sofre um acidente, quebra 2 braços e vai ao hospital e alguém nos pergunta, por que não esperar pelo check-up? Por que nós não podemos esperar mais pela PEC paralela? Por 2 razões. Primeiro, o quadro de degradação fiscal do regime de previdência está muito evidente e os próximos anos, como eu procurei salientar aqui, o número de possíveis candidatos à aposentadoria vai crescer muito, fazendo com que a degradação seja ainda maior, o que significa dizer que há enorme risco de o Estado vir a não ter recursos para pagamento de salários, aposentadorias, pensões e fornecedores. Então, é necessário tomar providência imediata. E é verdade, mas chega, né? O Rio de Janeiro dizia a mesma coisa, deputado. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Sergipe, vários diziam que nunca ia chegar. Chegou. O fato todo é que é prudente a gente tomar um cuidado. A PEC paralela pode andar? Pode. Pode. Ela foi aprovada no Senado, mas ainda tem que tramitar totalmente na Câmara, o que pode não ocorrer o ano que vem, que é um ano eleitoral. Solicito ao senhor palestrante que possa fazer o encerramento em função de nós termos uma sessão para tocar. Muito obrigado, doutor Paulo Taffi. Muito obrigado, estou à disposição. Aqui. Posso responder a última pessoalmente. Tudo bem. Como é? É que ele fez 5 perguntas, né, professor? 5 perguntas? Então, ele fez. Então, vamos responder a do Cabo Almir. É prioridade, até porque o Cabo Almir é um deputado aqui de 8 mandatos, tranquilo. Sim. No que diz respeito à integralidade, essa integralidade ela está preservada para aqueles que, aliás, não é nessa reforma, é a reforma 41 do presidente Lula. Ele acabou com a integralidade em 2003, ele só manteve a integralidade para aqueles que haviam sido contratados até a emenda 41. Isso está preservado, tá certo? Então, não é esta emenda que muda isso, foi a emenda 41 de 2003 do presidente Lula que encaminhou e foi aprovado pelo Congresso Nacional. Dito isso, eu acho que eu respondi todas as suas perguntas. Qualquer dúvida, deputado, eu estou à disposição e para mim é uma alegria atender esse plenário. Muito obrigado. Presidente, muito obrigado. Atendido, deputado Cabo Almir. Então, eu agradeço a presença do Dr. Paulo Taffi para esclarecer a reforma da Previdência nesta casa, nosso pedido para que ficasse gravado nos anais da Assembleia Legislativa.